Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar um versículo da Bíblia aqui que eu estou lendo. Eu agora estou no livro de Eclesiastes. Eu tirei minhas férias para me dedicar à palavra de Deus. E eu agora estou no livro de Eclesiastes, porque o livro de Provérbios que vem antes, que foram 2 livros que Salomão escreveu, eu já acabei. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova, irmão. Você vai passar por um versículo, você não vai perceber, Deus não vai falar com você naquele momento, porque você ainda não está preparado. Como eu já expliquei no vídeo anterior, a palavra de Deus é como uma mina. Uma mina, quando você está escavacando ela para procurar as pedras preciosas. Assim é a palavra de Deus. Aos poucos você vai descobrindo as minas. Você não. O Espírito Santo de Deus é quem nos mostra as pérolas escondidas na palavra de Deus. E como que você precisa fazer, irmão, para Deus falar com você? Você precisa orar antes. Pedir para o Espírito Santo de Deus iluminar a sua mente, arrancar toda a distração que esteja ali ao redor, porque o maligno, ele não quer que nós leiamos a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem traduz, é quem revela os tesouros escondidos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é como ouro, é mais puro do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. Diz que é como aquele ouro refinado em cadinho de barro. Cadinho de barro eram aquelas fornalhas antigas de barro, aonde as pessoas refinavam os metais, o ouro, por exemplo, para pegar aquele material bruto do ouro e transformar numa aliança, num cordão. Assim é a sua palavra. A Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Então vou deixar esse versículo que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Isso está em Eclesiastes 5, 2. Por quê, irmão? Veja, eu me converti, eu fui para uma igreja pentecostal, onde as orações eram de pessoas fervorosas, uma gritaria, as pessoas oravam várias horas e eu mal sabia orar. E eu já me converti tem 1 ano e meio e eu comecei a me cobrar e falar: meu Deus, eu queria orar como aquelas pessoas. A Bíblia diz para a gente orar com fervor, mas não quer dizer que a gente tenha que inundar a Deus com um monte de palavras vãs e vazias. A Bíblia também diz que antes de nós abrirmos a boca, Deus já sabe até mesmo o que a gente vai falar. Então eu comecei a me cobrar e eu estava numa igreja que era muito, vamos dizer assim, muito morna. E eu falei: eu vou sair dessa igreja e ir para uma igreja mais animada, porque essa igreja quase não ora. Mas, irmão, não é a quantidade de palavras que vai fazer com que Deus escute as nossas orações. É aquilo que a gente fala, se vier do fundo do nosso coração. Deus, ele quer um coração quebrantado. Ele não quer uma inundação de palavras. Veja que Salomão diz que a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que a domina come do seu fruto. Então, irmão, no mundo espiritual, o que acontece? O mundo espiritual, ele é movido por palavras. As palavras que saem da nossa boca são como um decreto, são como uma flecha. Uma vez que a gente dispara, não tem mais volta. Você quer ver um exemplo? Na minha casa, eu tinha muitos conflitos com a minha filha antes de me converter. Graças a Deus, hoje na minha casa está uma paz. Hoje em dia tem algumas discussões, mas não é briga, a ponto de eu bater nela. Eu batia, partia para cima e eu percebi que eu tinha herdado uma maldição por conta da minha mãe.
Não somente eu, mas eu e todas as minhas irmãs tínhamos problemas com as filhas mulheres. Graças a Deus essa maldição caiu por terra e eu e a minha casa fomos libertos. Porque Jesus, quando me libertou, Ele também me curou de várias enfermidades e eu fiz orações para quebra de maldições hereditárias, porque existe, é bíblico isso aí. E então as brigas acabaram. E eu ficava o tempo inteiro chamando a minha filha de preguiçosa, de porca. Irmão, vou falar para você. As palavras que eu estava falando para minha filha estavam se cumprindo. Minha filha estava cada dia mais suja, mais porca, o quarto dela era uma imundícia, ela era preguiçosa, porque no mundo espiritual, as palavras de um pai, de uma mãe, que são autoridades espirituais nas vidas dos filhos, elas têm poder. Porque o mal escuta aquela palavra que está ali, geralmente são aqueles demônios que estão ali, e eles fazem com que aquele decreto que saiu da sua boca se cumpra, porque você é uma autoridade espiritual no mundo espiritual. A maior autoridade é Deus e Jesus. Depois vem os pais e mães. Depois vem os governos, os líderes, os reis, né? Por isso que quando um rei naquela época pecava, Deus castigava o povo de Israel em função do pecado do rei. Quando o presidente Lula fala mal do povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, vai recair uma maldição sobre nós, os brasileiros, que estamos debaixo da autoridade dele, porque ele é o presidente da nação, ele é o líder da nação. É como se fosse os reis. Teve uma época na Bíblia que Davi praticou um pecado lá, foi quando ele pediu o censo do exército dele. O orgulho subiu a cabeça dele, ele pediu o censo do exército para saber quantos soldados tinham, porque ele estava orgulhoso dele mesmo. E um homem de Deus chegou para ele e falou assim: olha, mas por que você quer fazer isso? Sendo que Deus não tinha pedido para ele fazer isso. E ele fez contra a vontade de Deus, e Deus castigou o povo de Israel. E ele falou para Deus assim: mas que pecado essas ovelhas fizeram? Se eu quem foi que pequei contra o Senhor. Mas Deus castigou as ovelhas. Porque assim, um rei, um governador, um presidente, ele é o líder de uma nação. Então, nós devemos vigiar aquilo que sai da nossa boca, até mesmo para falar com Deus, para orar com Deus. Tem gente que até mesmo quando vai orar, ela já ouviu falar de crente que faz oração, oração que eles chamam, oração de crente, desejando mal para outra pessoa? Eles dão um nome, eu não lembro agora. Eles oram assim: mata, Senhor, deixa desempregado, põe na cadeira de rodas. É oração contrárias. Há pessoas que dizem que oração contrárias de crente é pior do que macumba. Veja bem, um crente fazendo uma oração contrária. Irmão, em nome do Senhor Jesus, eu deixo esse ensino para você. Vigia o que sai da sua boca, porque depois que você disparar essa flecha, ela é uma flecha de morte ou de vida. Que você possa meditar nesse ensino, em nome do Senhor Jesus. Amém.